Eu geralmente gosto de dormir muito tarde, por conta das minhas leituras, dos meus momentos devocionais. E sexta-feira à noite eu orei por você. Eu, antes de dormir, disse: Deus, eu não sei quem são as pessoas que irão ao culto domingo, mas eu sei que muitas pessoas irão. E eu quero orar por elas. Eu não sei, eu não posso visualizar agora, enquanto orava, eu disse a Deus, o rosto delas. Mas eu sei que elas têm uma alma que precisa de Ti. Elas têm um coração que precisa ser alcançado pelo Senhor. E naquele dia eu orei por você, muito por você, para que Deus pudesse falar e viesse falar ao seu coração hoje de uma forma muito especial, como eu creio que Ele vai falar contigo nesta noite. Você está aqui coberto pelas orações do povo de Deus. Você está aqui coberto da atmosfera das orações daqueles que amam você e que querem o seu bem. E o tema da nossa mensagem nesta noite é: você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Que conversa é essa, pastor? Conversa estranha. Como é possível alguém nascer de novo, não é? Como é possível? Vamos ler dois textos da palavra de Deus. João, capítulo 3:3 e 2 Coríntios 5:17. E eu o convido a ficar em pé, para que nós possamos assim fazer a leitura da palavra do Senhor. Leia comigo, por favor. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E agora 2 Coríntios 5:17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Ore comigo. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui reunidos em oração, em adoração, em culto ao Teu nome. Muito obrigado porque o Senhor está nesse lugar. A Tua presença pode ser sentida, a Tua presença é uma realidade para o coração de cada um de nós. E agora nós lemos a Tua santa palavra e nós pedimos que o Senhor fale conosco do modo como somente o Senhor sabe fazer. Que o Teu Espírito Santo possa penetrar nos nossos corações, persuadir-nos e conduzir-nos a toda a verdade, convencendo-nos da verdade, da justiça e do juízo. Abre os nossos olhos, Deus Santo, para que nós possamos assim discernir, compreender a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado. Sente-se, por favor. Um dos ensinamentos mais claros, mais explícitos da Bíblia é o de que ninguém pode se tornar cristão sem antes passar por duas experiências que capacitam uma pessoa a se tornar um cristão. Quais são essas experiências, pastor? Primeiro, é a experiência da conversão. A conversão é a experiência em que, quando nós ouvimos a palavra de Deus e nós cremos em Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados e nos voltamos para Deus. É a experiência que o Espírito Santo produz em nós, trazendo para a nossa vida uma nova vida. É o momento quando nós deixamos a rota que conduzia à ruína, à degradação espiritual, e nós passamos a trilhar um outro caminho, o caminho de luz, o caminho de paz, o caminho de esperança. A regeneração, por outro lado, é um milagre divino. É o momento em que nós, voltando-nos dos nossos pecados para Deus, nós somos revestidos de uma nova natureza. Portanto, a regeneração é o outro lado da moeda, é o outro lado da conversão, mas é um milagre.
É um milagre divino, é quando Deus começa a restaurar a humanidade a partir da nova criação. E essa é uma ideia, um ensino claramente bíblico. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos que Deus começou uma nova humanidade na cruz. Na cruz do Calvário, Deus começou uma nova humanidade quando deu seu Filho Jesus, e através dele, ele começou a gerar um novo povo, uma nova humanidade. Uma nova aliança foi estabelecida na cruz. E a regeneração é essa experiência, é esse milagre que Deus faz em nossas vidas, nos transformando em novas criaturas. Nicodemos, o sábio de Jerusalém, não entendeu quando Jesus disse para ele: em verdade, verdade eu te digo, que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Nicodemos se fez de desentendido e disse: mas como pode, Senhor, um homem velho como eu se tornar, nascer de novo? Pode porventura voltar ao ventre materno? Mas Jesus estava falando não dessa experiência natural, ele estava falando de um milagre que Deus realiza no coração de toda pessoa que de fato crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Hoje nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão indo às igrejas, as pessoas estão se unindo à igreja. Há muitas igrejas que estão superlotadas de pessoas, porque muitas pessoas acreditam que basta se unir à igreja e logo necessariamente elas se tornam cristãs. Mas isso é um equívoco muito grave. Se a pessoa não nascer de novo, se a pessoa não passar pela experiência do novo nascimento e da regeneração, não é suficiente que ela seja filhos de crentes, não é suficiente que elas frequentem a igreja, não é suficiente que elas sejam membros da igreja. A conversão e a regeneração é a porta, é o acesso que nos dá ao reino dos céus. Se alguém não nascer de novo, disse Jesus, não pode ver o reino de Deus. Mas a pergunta é: pastor, tudo bem, já sei que eu preciso nascer de novo, não basta eu me tornar membro da igreja, não basta eu frequentar a igreja, não basta eu ser um filho de crente ou parente de crente, eu tenho que nascer de novo, e já entendi o que é isso. Mas como é que eu sei que eu nasci de novo? Quais são as evidências? Será que de fato eu nasci de novo? Ou será que eu sou apenas um religioso? Será que eu sou apenas um membro de igreja? Será que eu sou apenas mais uma pessoa que está se auto-enganando? Como eu sei que eu nasci de novo? Quais são as evidências? O que a Bíblia diz sobre isso? Há muitas evidências de que você nasceu de novo. Mas hoje eu quero destacar apenas 4 dessas evidências para a nossa reflexão nessa noite. 4 dessas evidências, e a primeira delas é: se você nasceu de novo, tudo se fez novo em sua vida. Tudo se fez novo em sua vida. Todas as pessoas que de fato passaram pela experiência da conversão, uma mudança profunda, interna e contínua está aconteceu e acontece em sua vida. Todas as pessoas as histórias que a gente encontra na Bíblia e na nossa própria história, dão testemunho de que se uma pessoa de fato nasceu de novo, algo acontece na vida dela, ela muda radicalmente. Às vezes essa experiência é dramática, como a de Paulo, o apóstolo, que era um perseguidor da igreja.
Ele perseguiu a igreja durante muitos anos, e cheio de ira, ele matava, ele encerrava os cristãos em prisão. Mas quando Jesus o confrontou, quando Jesus o abordou, quando Jesus o chamou, aquele homem de perseguidor tornou-se um perseguido e se rendeu a Cristo Jesus. Como, por exemplo, Zaqueu, que era um ladrão, um cobrador de impostos corruptos, mas quando Jesus foi à sua casa, quando Jesus adentrou sua vida, ele disse: Senhor, a partir de hoje eu vou vender os meus bens e dar a metade aos pobres, e se eu tiver roubado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. O que está claro, meus irmãos, é que a nova vida, que quem foi regenerado experimentou uma mudança, e agora a sua história de vida nessa cronologia humana está dividida entre o antes e o depois. Todo crente tem uma história de antes e depois, antes de Cristo e depois de Cristo, antes da nova natureza e depois da nova natureza. Se alguém está em Cristo, diz o apóstolo Paulo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Hoje a gente vê uma multidão de pessoas que vão às igrejas, que se unem à igreja e que se tornam membros de igreja, pessoas que querem Deus, mas elas querem viver de sua própria maneira, ou à sua própria maneira, pessoas que não experimentaram um mínimo de mudança em sua própria vida, pessoas que não estão dispostas a romper com o passado de pecados, pessoas que carregam os mesmos vícios, que carregam os mesmos hábitos e principalmente que carregam a mesma natureza velha, pecaminosa e em conflito com Deus. Está claro, se alguém de fato nasceu de novo, mudanças devem acontecer na vida dela, e não se trata de mudanças impostas pela igreja. Você é crente, agora você não pode beber, você não pode fumar, você não pode se prostituir, você não pode adulterar, você não pode mentir, você não pode isso, você não pode aquilo. Se você é uma pessoa que precisa que alguém diga para você o que você pode e o que você não pode, isso pode ser um sinal de que você não é um novo convertido, que você não se converteu. Porque quando de fato a gente nasce em Cristo Jesus, a nossa natureza nova sabe o que a gente pode e o que não pode. A gente entende o que Deus quer da gente, o que Deus não quer. Não se trata de reduzir a vida cristã a um código de leis escritas e a um código de regras morais, do que pode e o que não pode, do certo e do errado. A nova vida que Deus está é vida em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu me lembro que os vizinhos da minha mãe, nossos vizinhos, disseram para ela mais ou menos assim: Maria, diz pro Domingos largar esse negócio dessa lei aí, fico com pena dele, um jovem, um rapaz de 19 anos, agora vai ser eternamente triste, porque ele não vai poder mais fazer isso, e poder aquilo, e poder aquilo outro, e poder aquilo outro, e poder aquilo outro, agora a vida dele é assim, é só isso. As pessoas pensam isso porque elas acham que todo cristão é uma pessoa que vive sobre um conjunto de uma espécie de camisa de forças. Ele é uma pessoa que vive uma camisa de forças e que lhe determina o que pode e o que não pode. Não se trata disso. Se trata da liberdade de ser uma nova criatura e poder dizer: eu estou em Cristo Jesus, e eu não é uma questão de eu posso ou não posso, eu não preciso, eu só preciso de Jesus e nada mais. Diga amém. Se você se converteu, se Cristo é seu Senhor, alguma coisa radical aconteceu na sua vida. Mas se nada mudou no seu coração, mas se os seus desejos são plenos para o mundo, mas se você não tem nenhum desejo por Deus, mas se o seu coração está apegado ao pecado, mas se essa experiência de nova vida ainda não aconteceu na sua vida, você realmente precisa pensar e ponderar um pouco. É interessante o que diz Paulo aos Coríntios, capítulo 6, ele diz assim: olha, escute, vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus?
Não se enganem, aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério e se entregam às práticas homossexuais, que são ladrões, são avarentos, são bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino dos céus. Verso 13: alguns de vocês eram assim, mas vocês foram purificados, vocês foram santificados, vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. A igreja de Corinto, uma cidade grega antiga, era composta por gente da pior qualidade. Corinto era uma cidade extremamente promíscua, cheia de muita pecaminosidade. Logo, a igreja era um retrato da cidade, e toda igreja é retrato da cidade. Por exemplo, vocês que estão aqui são um retrato do bairro, são um retrato da região sul, são um retrato da cidade. Vocês são uma espécie de amostra, nós que estamos aqui somos uma espécie de amostra da nossa região. Corinto também era, e esse é o retrato da cidade de Corinto, esse é o retrato do que era a igreja. Ele diz: vocês eram as coisas mais terríveis do mundo, vocês eram ladrões, imorais, idólatras, adúlteros, e vocês eram pessoas avarentas, vocês eram bêbados, vocês eram pessoas de todo tipo. Mas interessante que ele arremata dizendo: mas vocês foram lavados, vocês foram santificados e vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo. Eles eram, mas não era mais, porque Cristo fez uma mudança na vida deles. Amém? Todo cristão tem uma história para contar. Eu era assim, mas hoje eu sou uma nova criatura para a glória de Deus. Em segundo lugar, se você nasceu de novo, você está crescendo em Cristo Jesus. Está crescendo. No mesmo texto de 2 Coríntios, Paulo diz: as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. A conversão não se trata de apenas um desapego do mal. A conversão não é apenas virar as costas para o pecado, mas virar o rosto para Deus. Preste muita atenção, que aqui está a grande diferença entre o cristianismo e o moralismo. O moralismo consiste em apenas fazer com que as pessoas sejam pessoas honestas, corretas, éticas e extremamente retas no sentido moral. O moralismo, que não é o cristianismo, o moralismo faz com que as pessoas mudem comportamentos, façam retoques na natureza humana. Elas se voltam do que é errado, mas ficam nelas mesmas. O cristianismo, a verdadeira conversão e ser nascido de novo, é não só voltar-se do pecado, mas voltar-se para Deus. Não só abandonar o mal, mas apegar-se ao bem. Não só deixar o que era errado, mas fazer o que é certo. E o apóstolo Paulo diz que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Quem nasceu de novo em Cristo Jesus, quem foi regenerado, experimenta continuamente a graça do conhecimento de Deus. O apóstolo Pedro diz isso, ele diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescei na graça. Quem de fato nasceu de novo está a cada dia permitindo que o Deus a quem eles buscam e a quem eles se voltaram cresça na vida deles. Paulo diz aos Efésios: até que todos nós alcancemos a unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus em Cristo Jesus, até que amadureçamos segundo a medida da estatura da plenitude de Jesus. O crescimento cristão em Cristo é um processo contínuo, em que todos os dias aquele que nasceu de novo está buscando a Deus, submetendo sua vida à palavra de Deus, e Cristo vai sendo formado nele.
O alvo é que o nosso ser, o nosso velho homem, a nossa velha natureza seja substituída por um novo ser completamente, em que espelhe, em que reflita a glória de Deus. Ser cristão é viver de tal maneira e viver de tal forma que a vida de cada crente seja uma espécie de uma edição da vida de Jesus. Cada um de nós deveria ser e tem que ser uma espécie de edição moderna e contemporânea da vida de Jesus. Cristo precisa ser visto em nós, e aqueles que nasceram de novo fazem morrer seu velho homem, para que Cristo viva nele. E o apóstolo Paulo aos Colossenses diz assim, descreve esse processo em que nós cooperamos com Deus, para que Deus faça sua obra em nós. Ele diz: mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, e pensem nas coisas lá do alto. Aqueles que nasceram de novo têm os pés na terra, mas a cabeça no céu. E os que mais fazem pela terra são aqueles que pensam no céu. Nós vivemos tragicamente hoje uma época em que a mensagem de muitas igrejas é uma mensagem para a terra, onde o que se promete é riqueza, onde o que se promete é prosperidade, onde o que se promete é sucesso. É claro que as pessoas precisam disso, e é claro que Deus abençoa as pessoas também com essas coisas, mas esse não é o Evangelho. A essência do Evangelho é dizer para mim, para você, que a nossa herança não está aqui, que nós precisamos ser salvos dos nossos pecados, que a maior de todas as heranças não está na terra, está no céu. Não adianta fazer de você um rico, um vencedor, mas um perdido sem Jesus. Jesus disse assim: não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aqueles que reduziram o Evangelho a essa mensagem açucarada, que nem é Evangelho, estão fazendo mais mal do que bem àqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Mantenha os seus olhos, meu irmão, fitos lá no céu, lá no alto, olhos e pensamentos no céu, dos tesouros por vir. O melhor ainda está por acontecer. Crescer em Cristo para ver aquilo que Cristo foi conquistar por mim e por você. E nesse processo é preciso que a gente faça morrer a nossa velha natureza com suas paixões que ainda habitam em nós. Todo crente tem um conflito. Toda pessoa que nasceu de novo tem um conflito interior. O conflito interior dele é entre sua velha natureza, que quer reinar nele, que quer governá-lo, que quer outra vez fazê-lo escravizar-se ao pecado, e a natureza espiritual. É uma guerra espiritual. E à medida que nós nos submetemos à natureza humana, nós somos escravizados outra vez e voltamos ao pecado. Mas quando nós nos submetemos ao Espírito Santo de Deus, Ele vem e governa sobre nós. O apóstolo Paulo diz também aos Colossenses: façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Quando a gente não busca o Senhor, e quando a gente descuida da nossa vida espiritual, o velho Adão muitas vezes surge com força, querendo controlar, querendo nos fazer de novo voltar ao pecado. Mas o apóstolo também disse que nós devemos nos revestir da nova natureza criada em Cristo Jesus. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer a Cristo. Essa luta interior e espiritual que todo verdadeiro crente tem, de modo que ele tem uma sensibilidade para aquilo que é pecado. Quando ele comete alguma coisa, ele corre aos pés de Jesus, ele se humilha, ele busca o Senhor, ele se arrepende,
ele sente suas vestes brancas manchadas, maculadas, e eis aqui uma diferença fundamental entre os que nasceram de novo e os que não nasceram de novo. Os que nasceram de novo, os que não nasceram de novo, pecam e não se importam com tais coisas, mas aqueles que têm uma sensibilidade espiritual, aqueles que de fato conheceram Jesus, aqueles que foram gerados na cruz do Calvário e nasceram com Cristo, eles sabem que quando comete um pecado, algo está errado em sua vida, e eles procuram a Jesus para curar as suas feridas. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está o seu andar com Deus? Quem nasceu de novo vence essa batalha, e nesse sentido sim, nós somos vencedores. O crente, aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus, ele é um vencedor. Você e eu não precisamos mais viver sob o governo e sob a tirania do nosso pecado, da nossa natureza pecaminosa. Paulo diz aos Efésios: não se embriaguem com vinho no qual há dissolução, mas se encham do Espírito Santo, no sentido de que nós somos mais do que vencedores para viver para Deus, para viver para Jesus. Não precisamos mais nos submeter a todo tipo de vícios, pecados que outrora nos escravizaram, mas nós podemos viver livremente para a glória de Deus. Diga amém. Em terceiro e penúltimo lugar, se você nasceu de novo, você está aprendendo a amar pessoas. Você está aprendendo a amar pessoas. Talvez você tenha dito: amar pessoas é uma evidência de que alguém nasceu de novo? É. E como é? Olha o que Jesus vai dizer lá no Evangelho de João, por favor, amado. João capítulo 13, 34 e 35. Assim como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Puxa, pastor, eu pensei que uma evidência de que alguém era discípulo de Jesus é que ele tinha poder para curar, poder para profetizar, poder para isso, era um crente avivado. Não se engane. A Bíblia diz que no dia final muitos virão dizendo assim: nós profetizamos em teu nome, nós curamos em teu nome, nós expulsamos demônio em teu nome. Aí Jesus vai dizer: se apartem de mim, eu nunca os conheci. Não estou dizendo que quem faz isso é do inimigo, não. Deus dá poder aos verdadeiros crentes e pode dar para fazer essas coisas, mas não é o sinal. A evidência de que alguém nasceu de novo é a sua capacidade de amar as pessoas. Um cristão cheio de ódio, de ira, de rancor, de amargura, um cristão que não sabe perdoar, é um contrassenso, é uma contradição. Quem nasceu de novo recebeu um novo coração, um coração perdoador, um coração amável, um coração que está disposto a liberar perdão, a livrar-se da culpa. Hoje a gente vive uma época em que as pessoas, por pouca coisa, se agridem, se ofendem, às vezes nas redes sociais, às vezes no dia a dia, e até mesmo no meio das igrejas. As pessoas parecem que parecem barris de pólvora, qualquer coisa explodem umas com as outras. Mas o amor é uma evidência incontundível de que alguém é de fato nova criatura. O amor é evidência incontestável de que somos realmente discípulos de Jesus. Não é a capacidade de curar ou de outras coisas. O amor é o único dom que ninguém consegue plagiar por muito tempo. Uma pessoa pode plagiar a profecia, uma pessoa pode plagiar a cura, uma pessoa pode plagiar qualquer dom, mas ninguém ama falsamente por muito tempo. Um exemplo: Ananias e Safira. Ananias e Safira viram Barnabé vender um campo, e por amor aos pobres e à obra de Deus, pegou todo aquele dinheiro e levou aos apóstolos. Aí ele deve ter recebido, sei lá,
um elogio, eu imagino, dos apóstolos. Ananias e Safira viram aquele ato de Barnabé, foram em casa, venderam um terreno também, pegaram o dinheiro, e quando tomaram o dinheiro em suas mãos, disseram: é muito, não vamos dar todo como fez Barnabé, mas vamos fazer o seguinte: damos a metade, e diremos a Pedro e aos apóstolos que é todo o dinheiro. E eles levaram, porque de fato a dádiva deles, a entrega deles não era amor, não era amor, não era questão da quantidade, era questão do motivo, era questão do que estava no coração deles. Eles não queriam dar aquilo porque amavam, eles queriam dar aquilo porque queriam aplauso, reconhecimento. E aquele teatro, quando chegaram diante de Pedro, foi facilmente, o Espírito Santo revelou logo a Pedro, disse: Pedro é teatro. Ninguém pode amar falsamente por muito tempo, porque será descoberto. Uma esposa não pode fingir que ama o marido a vida toda. O marido não pode fingir que ama a esposa a vida toda. Um amigo não pode fingir que ama o seu amigo a vida toda. A qualquer momento a máscara cai, a máscara se revela, porque o amor não se plagia, não por muito tempo. É por isso que Jesus disse assim: nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor, se amarem, se o coração de vocês for cheio de perdão. Irmãos, quanto mais espiritual é um homem, quanto mais espiritual é uma mulher, mais humano, mais humana ela é, mais bondoso, mais perdoador, mais é capaz de amar o seu semelhante e os seus irmãos em Cristo Jesus. Eu tenho medo de gente muito religiosa, porque acha que a religião é suficiente. Compreenda uma coisa, não se engane, a verdadeira igreja de Jesus é reconhecida não pelo seu poder, não pelos seus usos e costumes, não pela sua liturgia avivada, nem pela sua ortodoxia, mas o verdadeiro discípulo de Jesus é conhecido pelo amor. Jeff Robson diz em seu livro 15 coisas que o seminário não pôde me ensinar. Ser ortodoxo é muito mais fácil do que ser amoroso. Nem mesmo ter doutrina correta, acreditar nas coisas corretas, significa que alguém seja um verdadeiro discípulo de Jesus. Mas se ele é capaz de amar, o amor é a veste que cobre o cristão. Tem se discutido muito, qual é a veste do cristão? Como é que um crente deve vestir? É saia, é calça, é camisa assim, é camisa assada? O que um cristão tem que vestir? A veste que cobre o cristão é o amor. Revestivos, diz o apóstolo Paulo, Colossenses 3,14, acima de tudo, revistam-se do amor, que une todos nós em perfeita harmonia. Como é que está o seu coração? Você tem sido capaz de perdoar? O seu coração está cheio de ódio, de amargura das pessoas? Você tem liberado perdão para aqueles que têm ofendido você? Você tem tido dificuldade de amar os outros, de compartilhar sua vida? Perdoe, mostre amor. Em terceiro e último lugar, para a gente já encerrar, se você nasceu de novo, você anseia estar mais perto de Deus. Anseia estar mais perto de Deus. Todo verdadeiro ser criado em Deus quer conhecê-lo, deseja estar mais próximo dele, quer conhecê-lo mais, como o salmista no Salmo 63 diz: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada eu te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha alma te deseja muito mais que uma terra seca, cansada, onde não há água. Era essa expressão poética e belíssima, uma terra seca, cansada, que precisa de água, ela tem menos necessidade da água do que eu tenho de Deus. Pessoas que nasceram de novo têm sede por Deus, têm sede por sua presença, têm sede por sua santidade, têm sede por sua unção, têm sede de conhecê-lo mais.
Há um desejo latente, crescente em seu coração, quando ele sente algo, quando ele percebe que algo está errado em sua vida, e que ele não sente mais a presença de Deus, ou que sua fé está num processo de esfriamento, e que a sua alma e a sua fé estão vivendo um período de aridez espiritual. Ele fica alarmado, ele se sente incomodado, ele quer conhecer a Deus, ele quer buscar a Deus. O apóstolo Paulo diz assim: tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Filipenses 3:10. Há muitos cristãos andando muito longe de Deus, muito longe de Deus, não o desejam, não o buscam, não o amam. Há muitas pessoas que se contentam em alimentar suas almas num culto dominical como esse, o que é muito bom, mas não é suficiente. Você precisa buscar o Senhor na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na manhã, na tarde, na noite. Você precisa andar mais perto de Deus, caminhar com Deus, viver o amor e a graça de Deus na sua vida todos os dias. Disse Jesus: sem mim nada podeis fazer. Mas muitas vezes nós estamos tão desconectados de Deus, vivemos tão alienados dele, e de fato, assim disse Jesus, nada podeis fazer. Aqueles que nasceram de novo, sentem sua necessidade do Senhor e o buscam veementemente em suas vidas. Busca a Deus. Se você perceber que seu coração está frio, que sua fé está esfriando, se humilhe diante do Senhor. Busque: Deus, não me deixa me afastar de Ti. Deus, não me deixa afastar-me da Tua presença. Deus, eu quero mais de Ti. Dedique-se à oração, pratique o jejum, frequente sua igreja, compartilhe o Evangelho, peça que Deus incendeie o seu coração com o poder do Espírito Santo e traga um renovo espiritual sobre a sua vida. Porque aqueles que um dia beberam da fonte que Jesus deu, não podem mais continuar sem ela. Aquele que beber da água que eu lhe der, disse Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. Como é que está a sua vida espiritual? Como está a sua caminhada com Deus? Você já nasceu de novo, meu querido, minha querida? Não se contente em ser apenas um membro da igreja. Eu quero que o bairro Bela Vista inteiro, que a cidade de Teresina inteira, seja membro da Igreja Batista no Bela Vista. Mas não só, porque eu não quero uma igreja cheia e um céu vazio. Eu não quero uma igreja cheia de gente vazia de Deus. Eu não quero uma igreja cheia de gente vazia de Deus. Eu quero antes que Teresina inteira, que toda a cidade, que a minha família, que a sua família, que todos nós experimentemos a graça e o milagre do novo nascimento, que Jesus faz, que Jesus opera na vida de todos aqueles que creram em Cristo Jesus, que entregaram sua vida a Ele e que experimentam uma contínua mudança todos os dias, uma mudança interior, imediata e profunda, um crescimento contínuo na imagem e semelhança dEle, um anseio profundo por comunhão com Ele e por andar na presença dEle. Deus disse a Abraão e diz a mim e a você: anda na minha presença. Como está a sua vida? Como está a sua vida espiritual? E eu te pergunto, é hora de você curvar a sua cabeça. Daqui a pouco nós vamos tomar nossa ceia, comer do pão e beber do cálice, celebrar esse momento lindo em que nós somos convidados para participar desse momento sagrado. É hora de você dizer, é hora de nós avaliarmos o nosso coração
e pedirmos para Deus sondar. Deus, sonda a minha alma e o meu ser. Eu nasci de novo, glórias ao Senhor, porque foi Deus quem fez isso na minha vida. Mas se você ainda não nasceu de novo, eu te convido, se não nascermos de novo, não podemos ver o reino de Deus.